Olá, sou Sebastião Ferreira no canal Olhando para Si, trazendo as novas mensagens para vocês da obra do nosso amigo Alessandro Vieira de Paula, Jesus Celeste Amigo, aonde nós temos a apresentação da introdução da lição pelo Espírito Camilo, que é na carta, a Magna Carta da Paz, de Raul Teixeira como autor. E também nós temos explicações do Espírito de Amália Rodrigues, do livro Pelos Caminhos de Jesus, de Divaldo Pereira Franco. E nós iniciaremos a nossa leitura na tarde de hoje, ou no dia de hoje para vocês, ou na noite de hoje para vocês, com a plenitude dos ensinos de Jesus. Começamos a leitura na introdução do Espírito Camilo, uma breve introdução dele para nossos ouvidos. Será necessário que cada indivíduo se compenetre da importância de ajustar-se ao programa do Cristo em favor da instalação da paz no mundo, mas primordialmente que se firma dentro de si mesmo. Essa é a mensagem do Espírito Camilo na Magna Paz, a Carta da Magna Paz de Raul Teixeira, trazendo para nós essa introdução da leitura de hoje. Agora iniciaremos uma leitura de Jesus lá no Mar da Galileia. Nós vamos falar sobre ele, essa história maravilhosa que está lá nos evangelhos, que vou citar depois, os evangelhos de João, de Marcos, de Mateus. Eu vou citar esses evangelhos também. Certa feita, Jesus e os discípulos saíram e seguiram para a região da Galileia. O mestre Nazareno, propositadamente, abandonou a rota habitual e passou pela região de Samaria, onde se encontrou com uma mulher aflita no poço de Jacó. Consta da história que os habitantes da Samaria eram odiados pelos judeus, pois eram considerados impuros e estavam proibidos de entrar em Jerusalém e orar no templo de Salomão, de forma que suas práticas religiosas eram feitas no alto do monte Garizim, de onde ergueram o seu próprio templo para cultuar a Deus. A origem da impureza dos samaritanos decorre do episódio em que os assírios tentaram invadir Jerusalém, mas não venceram os judeus, de forma que recuaram, tomaram a Samaria e ali instalaram o seu poderio, matando os homens saudáveis, escravizando as crianças e os idosos, bem como coabitaram com as mulheres. E por conta dessa intromissão genética, os samaritanos, que não tiveram qualquer culpa, passaram a ser desprezados por não terem mais o sangue puro dos hebreus. Os discípulos foram até a aldeia de Siquém, em busca de alimento, e Jesus ficou nas proximidades do poço de Jacó. Quando chega uma mulher e atira o seu vaso nas intimidades do poço e recolhe água. Quando iria retornar ao lar, a mulher ouve a voz de Jesus: "Dai-me de beber." E ela responde: "Como sendo tu um judeu, me pedes água, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" Jesus, com uma voz doce, diz: "Se tu conheces bem o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria a água viva." A mulher, surpresa com o conteúdo da fala de Jesus, redarguiu: "Senhor, tu não tem como atirar a água do poço. Onde pus tem águas vivas. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, dele bebendo ele próprio, os seus filhos e o seu gado?" E Jesus, com a sua sabedoria incomparável, diz à mulher:
Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe oferecer será nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O diálogo prossegue. A mulher samaritana percebe que Jesus é diferente. E no seu entendimento, ele é profeta, porque ele diz coisas da sua vida pessoal. E aproveitando esse contato sublime, a mulher ainda pergunta ao mestre: nossos pais adoraram nesse monte Garizim, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devo adorar? Jesus, o enviado divino, elucida para esta mulher: mulher, acredita-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adoreis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, não adoramos o que não sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Caros irmãos, irmãs, amigos, quantos ensinamentos nessa passagem do Evangelho. De início, destacamos os rompimentos com os preconceitos, porque Jesus, sendo judeu, dirige a palavra a uma mulher que sofria o menosprezo por ser considerada inferior, e ainda era samaritana, portanto, ela era odiada pelos judeus. Tanto que ela se assustou quando Jesus a interpelou pedindo-lhe água. Nós, na qualidade de cristãos, seguidores de Cristo, deveremos adotar a postura idêntica em nossa vida, evitando qualquer tipo de desprezo, indiferença, nutridos pelo preconceito de qualquer ordem, de etnia, de religião, de opção sexual, de condição econômica e etc. Amados irmãos, todos somos filhos de Deus, portanto devemos nos esforçar para nos amarmos. Se ainda não conseguimos amar aqueles que são indiferentes a nós, devemos exercitar pelo menos o respeito que no decorrer do tempo, através das experiências encarnatórias, converter-se-á em amor. Prezados amigos e amigas, ademais, à luz da reencarnação, renascemos ou vivemos no passado em outras etnias, em classes sociais diversas, de tal sorte que não há justificativa para o desprezo alheio, que somente nos infelicita por nos afastarmos do amor. Prezados amigos, aliás, Jesus, em toda a sua vida, ensinou a necessidade de convivermos com todos pacificamente, tanto que ele esteve com mulheres, homens, ricos, pobres, com saudáveis e doentes, com prostitutas e com todos aqueles tidos como de boa reputação. Na conversa com a mulher samaritana, Jesus falou a respeito da água viva, que é a representação da sua mensagem libertadora e consoladora, que elimina a nossa sede de saber e compreender, libertando-nos por definitivo da ignorância espiritual que nos tem causado tanto sofrimento e comprometimentos morais, porque relegamos para segundo plano ou nem sequer cogitamos da necessidade de amar, de crescer moral e intelectualmente. Irmãos e irmãs, a mulher estava cansada da atividade rotineira de buscar água no poço de Jacó, quase que diariamente. E quando Jesus lhe fala da água viva, que elimina a sede para sempre, ela de imediato pede esta água. Muitos de nós estamos cansados, desestimulados, tristes, com as nossas ocupações habituais, porque nos falta esta água viva. Estamos carentes, sedentos da mensagem do Cristo. Mas nem sequer percebemos e vamos perambulando por essa vida, sem qualquer ideal maior. Simplesmente como robôs. E muitos só conseguem viver sob o efeito de medicamentos, bebidas alcoólicas, de drogas,
e a fim de se aliviares dos conflitos íntimos não resolvidos. Amados, os medicamentos e as intervenções terapêuticas especializadas muitas das vezes são necessários para o reajuste do nosso corpo e da nossa mente, com o escopo de nos trazer uma relativa melhora para que possamos investir na nossa transformação moral, tornando-nos mais virtuosos. Aonde buscar a água viva? No templo religioso? Na leitura edificante? Na conversa fraterna e na convivência com pessoas nobres? Assim como ao analisarmos e refletirmos sobre os ditos efeitos de Jesus, o Cristo ainda orienta-nos acerca da necessidade de nos conectarmos com Deus em espírito, em verdade. E ele diz à mulher samaritana que não se importava o local, seja no templo de Salomão, ou seja no monte de Garizim. Nesse ensinamento entendemos que a vinculação com o Pai Celestial pode se dar a qualquer lugar e circunstância, através do bem, que se vivencie na oração direta, no contato com a natureza, assim como os templos religiosos, desde que ali estejamos de corpo e alma, e não apenas por formalidade social ou imposição familiar. Inegavelmente, meus irmãos, minhas irmãs, esses contatos com Deus nos permitirão sorver a água viva da alegria, tornando-nos indivíduos mais conscientes das nossas ações na atual reencarnação, agindo sempre em favor da paz e da misericórdia. O que gerará a nossa felicidade e plenitude. Ao falar que a salvação vinha dos judeus, Jesus apresentava como o mestre da luz do mundo, o excelente amigo e celeste, porque ele era judeu e vinha nos ensinar o caminho da salvação, na medida em que convidava a uma forma nova de viver sob a égide do amor incondicional, que ele não se cansou de exemplificar, tanto que por 2 dias ele ficou em Samaria, a pregar, a curar, espalhando a certeza da vida além da vida. Esta lição, meus caríssimos irmãos e irmãs, tem como referência os textos do livro de João, no capítulo 4, versículo 1 a 42, e o capítulo 9 da obra Premissas do Reino, psicografada pelo nosso nobre amigo Divaldo Pereira Franco, ditada pelo espírito de Amália Rodrigues. Então, caríssimos irmãos, essa lição vem profundamente nos tocar o nosso coração, aonde mostra essa mulher samaritana, que era condenada pelos judeus por ter o sangue impuro, que era contaminado pelo sangue dos assírios que invadiram a Jerusalém. E, no entanto, eles eram execrados da sociedade. E ela ia lá buscar água no poço de Jacó. Jacó, que havia passado por aquelas terras junto com seus filhos. Jacó, o pai de José. José do Egito, maravilhoso, com seus 12 filhos. E ali, aquele poço servia água há centenas de anos para aquela população. E o judeu não poderia se aproximar jamais de um samaritano. Como nós vemos na atualidade, nós vemos a indiferença. Hoje mesmo eu vi uma pessoa ser discriminada por ter a pele negra, por ser pobre. Foi execrado, espancado por discriminação de etnia racial. Nós vemos as pessoas serem menosprezadas. Mas no final, meus irmãos, meus amigos e minhas amigas, nós somos todos filhos de Deus. Somos espíritos eternos. Somente a nossa matéria fica aqui na terra. Tudo que temos, os nossos valores temporais, ficam aqui na terra. Mas o que levamos é aquilo que nós plantamos de bom ou de ruim que fazemos durante a nossa vida. Vamos abraçar essa lição de nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo de amor, de caridade, de solidariedade, de respeito ao nosso semelhante. Ele ficou vários dias na região de Samaria, sendo ele judeu, porque ele disse que essas coisas vêm dos judeus, porque ele era judeu. Então ele veio do povo judeu como luz do mundo para nós. Então devemos respeitar o povo judeu, sim, e todos os povos do planeta Terra e em todo o universo.
E é com essa mensagem de amor e de luz do nosso celeste amigo Jesus de Nazaré que nós vamos encerrando essa leitura desta tarde de hoje. E eu desejo a todos vocês que a paz do Mestre Jesus possa abençoar-nos, que possa abrir os nossos corações e fortalecer os nossos espíritos. Até lá, meus irmãos. Muito obrigado. Vocês gostaram do nosso vídeo? Muito bem. Não se esqueça de fazer a sua inscrição, porque é muito importante para que nós possamos nos manter neste canal. E também de dar aquele joinha para nós. E olha, e tem o nosso sininho, acione para poder receber as nossas notificações. E também, se você quiser comentar qualquer coisa ou fazer pergunta, eu estou predisposto lá no canal, está respondendo as perguntas de vocês. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!